Olá, queridos alunos, bem-vindos à nossa aula de Sociologia, a nossa terceira aula de Sociologia, onde hoje nós vamos começar a estudar o nosso movimento social, os movimentos sociais. Eu sou o professor Alex e vou conduzir vocês nessa reflexão. Algumas considerações, elas são importantes. A primeira, quando nós imaginamos sociedade, quando nós falamos de sociologia, a gente tem que entender algumas coisinhas. Sociologia, sim, é o estudo da sociedade, mas, sobretudo, o estudo propriamente dito do ser humano em sociedade. A gente precisa entender que sociedade é esse organismo vivo, esse organismo que tem uma vida, que é constituído de um movimento próprio, que é formado, ao mesmo tempo, pelos próprios seres humanos. E também ter a perspectiva de que sociedade não é um mero acúmulo de pessoas, existe toda uma organização por trás. Então, nós podemos aqui, na nossa aula de hoje, adentrar ao conceito de movimento social e suas ações. A própria ideia movimento social já nos dá uma diretriz do que nós vamos falar. Algo que se movimenta, é algo vivo, é algo que é constituído e que faz com que a sociedade ela se transforme, ao mesmo tempo faz com que a sociedade ela crie elementos que para ela são necessários. Dentro das questões que nós poderíamos começar, eu sugiro até que você pare o vídeo, reflita e pense. São perguntas que eu tenho trazido para vocês e que eu acho que é uma necessidade urgente do ser humano que vive, que se entende como elemento constitutivo da sociedade. Quais são os problemas que a nossa sociedade tem? São inúmeros, mas você consegue numerar? Ou será que a gente, nesse momento, deve focar apenas em um? Nós vivemos por um momento em que nós estamos passando por uma profunda crise. Mas quais são os outros problemas que estão surgindo dessa própria crise? Quais são os outros problemas que foram esquecidos e que, nesse momento em que nós passamos por essa pandemia, não são lembrados? Quais são os problemas que muitas vezes não nos afetam? É uma coisa interessante de se observar que o ser humano ele tem uma capacidade de sentir pena ou se sentir penalizado por pessoas que passam fome lá na África ou crianças que estão sem estudo em outra região. Mas qual que é o sentimento que eu tenho pelos problemas do meu bairro? Quais são os sentimentos que eu tenho pelos problemas que estão à minha volta? Ter essa percepção dos problemas da nossa sociedade é um ponto fundamental para alguém que se vê como um elemento constitutivo da sociedade. Você fazer esse diagnóstico daquilo que está à sua volta é extremamente importante. E, ao mesmo tempo, o que você tem feito para que a sua sociedade melhore? De que forma você tem contribuído? Quais são as atitudes que você tem tomado, seja elas atitudes sensíveis, práticas ou as mais reflexivas, as mais teóricas? Até que ponto nós deixamos a comodidade de nossas casas e nos interessamos por problemas que afetam ao outro? E eu digo para vocês, alunos, aqui precisa de um sentimento de pertença muito grande. Você precisa se sentir um elemento que pertence à sociedade para que você possa, de fato, refletir bem essas duas questões. Existe uma saída, esse superar o individualismo e partir para o todo. Encontrar no todo as respostas mais sensíveis a você. Ver que nós somos constituídos de relação e que a outra pessoa é uma necessidade na sua vida. Perceber que a existência do outro é fundamental na sua própria existência. E é por isso que surgem, então, o que nós chamamos de movimentos sociais. São cidadãos que levam a sério essas duas questões. São cidadãos que refletem muito essas questões, que fazem esse exercício de superar o individualismo e que realmente se sentem pertencentes à sociedade e que buscam um crescimento do todo, não só do individual. O primeiro conceito que a gente pode ter é que movimentos sociais são perspectivas de uma sociedade. Elas vão surgir dentro da sociedade, como seres humanos. E lembrando, a sociedade é um organismo vivo. Ela tem uma vida.
Ou seja, e outro ponto também, os movimentos sociais é algo que é feito, já vem muito antes, já é um movimento que faz parte da nossa história. O movimento social nada mais é, foque nisso, a conquista de direitos e, sobretudo, a prática da cidadania. A prática de buscar os seus direitos mais fundamentais, mais elementares, aqueles que são os mais essenciais à dignidade da vida humana. Um exemplo é a abolição da escravatura. Existe um movimento abolicionista por trás daquilo. Existe um movimento que procurou a libertação dos escravos, que procurou manter o direito dos negros de liberdade, dignidade de vida preservado, o que até então era moralmente aceito. O nosso país é um dos últimos a oferecer a liberdade a esse povo tão sofrido, a esse povo que é escravizado. É um povo que foi obrigado a aceitar a escravidão. Ou seja, eles não escolheram, eles não optaram por ser escravos, eles foram escravizados ao movimento de um terceiro por trás disso. E os movimentos sociais, então, eles buscam focar nessa perspectiva, conquistar os seus direitos e desenvolver a sua cidadania. Lá na página 54, eu sugiro que vocês procurem lá na página e foquem, frisem lá o que é esse movimento social. A gente pode olhar até aqui na projeção e diz o seguinte, ó, movimento social nada mais é uma ação conjunta de indivíduos, ou seja, envolve vários indivíduos, que a partir de seus ideais e envolvidos em um esforço organizado, foquem nessa palavra também, organizado, objetivam promover mudança social ou a conservação de algumas relações sociais em dada sociedade. Ou seja, é um movimento organizado, pensado, refletido, que busca promover essa mudança ou manter algo da forma como está. Nesse momento, então, nós temos aqui algumas características que são próprias dos movimentos sociais que vocês vão encontrar na sociedade de vocês. Seja um movimento estudantil, seja um movimento em prol dos negros, seja um movimento em prol da saúde, seja um movimento em prol de algum direito elementar que seja. Nós temos lá, primeiro, o movimento ele precisa ter um objetivo. Pelo que vai se lutar? Pelo que se está discutindo? O que se está tentando se conquistar? O segundo, a perspectiva, precisa de uma organização. O movimento não pode ser só algo em que se invade uma escola, que se quebra tudo. O movimento em que você resolve parar uma fábrica. Ele precisa de uma organização, ele precisa de um pensamento, de um embasamento teórico, ele precisa de algo que realmente seja bem estabelecido antes de acontecer, antes de começar. Ele não é algo que surge do nosso ímpeto, ele não é algo instintivo, ele não é algo que provém de uma paixão, de um desejo, ele não é motivado assim sentimentalmente, ele é organizado racionalmente, ele é pensado, ele é organizado. Existe um período de tempo para o movimento social. Alguns duram mais, outros duram menos. Existem movimentos sociais que se alcança o direito e eles continuam existindo para que o direito não seja ameaçado de novo. Ou seja, o movimento social ele existe até que se alcance os seus objetivos. Mas não significa que ele vai deixar de existir. Pode ser que o movimento social continue se perpetuando para que aquele direito não seja descartado em momento algum. E também, a todo tempo, os movimentos sociais se renovam e se transformam. E todo tempo surgem novos. Todos os dias surge um novo motivo para que a gente lute pelos nossos direitos. Por isso que eu sempre falo, há uma necessidade muito grande de nós refletirmos quais são os nossos problemas. Qual é o problema do meu bairro, da minha cidade, do meu prédio? Qual é o problema na sociedade em que eu estou inserido? Qual é o problema mundial? Quais são os problemas que foram esquecidos nesse momento? Quais são os problemas que estão surgindo a partir desse momento? Porque talvez haja um grande aprendizado a partir desse momento tão crítico em que nós vivemos. Talvez haja um grande esforço e surjam grandes mudanças desse momento em que nós vivemos. Eu trouxe para vocês aqui, só para a gente ter uma ideia, alguns movimentos que marcaram a história da humanidade. Se a gente vai para o contexto
mundial, um dos primeiros movimentos mais fortes que se ouve falar é o movimento operário inglês. São os operários que começam a lutar por seus direitos, a conquistar aquilo que lhe é direito, o melhor salário, uma jornada de trabalho que realmente seja digna. Eles não querem não trabalhar. Eles não querem só ir para suas casas, ter salários exorbitantes. Eles querem aquilo que lhes dá uma vida digna. Eles querem se sentir valorizados dentro de um ambiente onde eles trabalham. Eles querem se sentir importantes em relação àquela empresa. Eles não querem em momento algum que o patrão ou que o chefe ou que o encarregado seja exilado. Eles não querem que a fábrica pertença a eles. Eles precisam de reconhecimento. E é aqui que vence então a imposição do Estado, a imposição dos capitalistas, quando eles são coagidos nesse momento. Ao mesmo tempo, você tem um grande movimento de 83 a 84 no nosso país, quando se fala do voto direto, a chance, o povo brasileiro se sente motivado a exercer o seu direito mais fundamental, que é o direito de voto. Eles não querem derrubar o poder ao mesmo tempo, eles querem exercitar, trazer de volta aquele direito mais básico, elementar dentro de uma democracia. Queremos escolher o nosso presidente. Se nós vivemos em uma democracia, que nos seja possibilitada a escolha, fazer as nossas próprias escolhas, a gente entra até no direito de liberdade. Em 2015, os grandes movimentos sociais que levaram várias pessoas às ruas, movimentos que trouxeram as pessoas, que deram uma característica política. A política nunca foi tão debatida no nosso país quanto está hoje, a partir de 2015, quando as pessoas começam a perceber que algo estava errado e algo precisava ser feito. Então perceba que os movimentos sociais, eles surgem de grandes necessidades no nosso dia a dia. Então nós temos aqui um sociólogo, Turain, e aonde ele vai dizer o seguinte: existem princípios dos movimentos sociais. Se você quer criar um movimento social, existem alguns princípios por trás desses movimentos. Como a gente sabe, o movimento social, ele surge de uma necessidade, ele surge da existência de um conflito e que vai levar os sujeitos a se organizarem e lutarem. Talvez lá dentro de um bairro, se você vê que precisa-se de mais segurança, os moradores do bairro então buscam por essa segurança. Eles vão fazer algo para que a segurança chegue até o bairro, porque existe ali um conflito muito grande. O primeiro princípio do movimento social é o princípio de identidade. Ou seja, qual é o nosso objetivo? Pelo que nós vamos lutar? Vai ser pela segurança do nosso bairro? Vai ser de uma quadra para as nossas crianças? Vai ser de uma creche? Vai ser a reforma da escola? Pelo que nós estamos lutando? O que a gente vai perseguir ou proteger? Será que nós vamos nos reunir lá no bairro para que aquela árvore tão centenária e tão importante não seja derrubada só para se construir, de repente, algo que talvez não seja tão importante para o bairro naquele momento? Outra questão, o movimento social sempre faz uma oposição. O movimento social ele sempre vai se opor a algo ou a alguma coisa. Lembra por que isso acontece? Porque ele provém de conflito, ele provém de uma necessidade. Ao mesmo tempo, a ideia de totalidade, ou seja, mesmo que o movimento social ele tenha um interesse específico, próprio, ele sempre deve levar em consideração o todo. Ele sempre deve preservar aqueles valores mais universais, mais próprios do ser humano. Ou seja, por mais que nós tenhamos um direito específico, nós busquemos algo que seja próprio, um direito nosso, a gente precisa sempre lembrar daquilo que é universal, daquilo que é mais importante para o todo. Sem, é claro, cair numa subjetividade ou numa relatividade. Queria deixar agora para vocês uma atividade super interessante, que faz parte lá do caderno de vocês, na página 53. Eu deixei lá, o caderno também, o nosso livro apresenta, uma música. Essa música ela fez parte de um movimento social muito grande, muito interessante num período, num dado momento da história do nosso país. Mas o mais importante, o mais interessante observar é que essa música ainda faz sentido nos nossos dias atuais. Essa música nos revela e traz dentro de si alguns problemas sociais, alguns conflitos, algumas necessidades que devem ser refletidos. Por isso eu queria que você tivesse o carinho, a atenção de realmente olhar para essa atividade, olhar para essa música e extraia dali quais são esses elementos fundamentais que ainda nos dias atuais persistem.
Então, façam com carinho, reflitam, lembre que a sociologia é mais do que um acúmulo de informações, mais do que um acúmulo conceitual. Ela foca na formação de um sujeito ativo, um sujeito que se pertence à própria sociedade. Eu agradeço a todos. Até a próxima.